Você deu flores para sua mãe no Dia das Mães? Ou você dá flores no Dia dos Namorados? Ou em outros dias? Você não imagina o que está por trás do trabalho no cultivo de flores. Trabalho precário, né? Claro, eu só falo sobre isso nesse canal. Olá, eu sou a Tainá e esse é o canal Lamparina. Vamos falar hoje sobre as flores, uma coisa tão bonita e bela. No Brasil, a produção de flores acontece em várias regiões do país, mas os principais estados produtores são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará e Brasília. Mas o estado de São Paulo é o que tem a maior quantidade de estabelecimentos dedicados a esse cultivo e a maior área também, ocupando 60% das áreas cultivadas de flores do país. Na verdade, São Paulo é o principal produtor e exportador de flores. No ano de 2018, a floricultura do estado rendeu 5,6 bilhões de reais, 70% do valor faturado no país nessa atividade. Os principais produtores de flores no estado de São Paulo são o município de Olambra e Atibaia. Tem outros municípios também que produzem, mas Olambra ali, a região de Olambra, então Mojimirim, Mogi Guaçu, Jaguariúna, Santo Antônio da Posse, são os principais municípios da principal região produtora. Então eu vou falar de Olambra. Por que Olambra é tão importante na produção nacional? Em Olambra estão as principais cooperativas e associações de produtores de flores do Brasil. A cooperativa Veilin Olambra e a Cooperflora, mas tem outras também. Além disso, tem um mercado muito grande para as flores ali, tanto no CEAGESP de São Paulo quanto o CEASA de Campinas. Muito interessante isso tudo, quando a gente procura na internet sobre o cultivo de flores, o trabalho no cultivo de flores, a gente acha essas informações todas. Ou também acha frases como produzir flores é proporcionar o bem-estar para as pessoas. Ou como que a produção de flores tem o potencial de florir o emocional humano. Muito bonito, muito lindo, mas o que não apareceu nessas reportagens nem artigos, na maioria deles pelo menos que eu li? Não apareceu o trabalho. Ué, as flores elas não nascem na floricultura ou nos vasinhos no mercado. Alguém trabalha para que elas cheguem até ali, não é? Então vamos falar sobre esse trabalho no cultivo de flores. Como eu disse, Olambra é uma grande produtora de flores no país, conhecida inclusive como Cidade das Flores. Lá acontece um festival bem grande, que é a Expo Flora, uma coisa super tradicional da região. E tem uma outra coisa que é importante falar sobre Olambra, é que lá é conhecido como a Holanda brasileira. E todo o turismo da cidade gira em torno disso. Então, é comida típica holandesa, é doce holandês, é bebida holandesa, é dança holandesa e as flores lá no meio desse processo todo, né? Que também tem a ver com a cultura holandesa. Porque a produção de flores na região começou com a imigração holandesa. Vamos fazer uma retomada histórica aqui para entender como esse processo se construiu. Depois da Segunda Guerra Mundial, os países da Europa estavam ali arrasados, né? E muitos europeus queriam migrar e sair da Europa como os holandeses. O Brasil era um dos poucos países que estavam aceitando uma quantidade grande de imigrantes. Política de branqueamento. Estado racista. Inclusive destinando uma fazenda para esses imigrantes. A área da fazenda Ribeirão pertencia a outros municípios e só em 1991 que se constituiu a cidade de Olambra mesmo. Mas, voltando lá a 1948... se criou uma cooperativa para receber esses imigrantes e organizar a distribuição de terras. A Cooperativa Agropecuária do Núcleo Holandês Ribeirão, que depois virou Cooperativa Agropecuária de Olambra. No começo, os holandeses estavam fazendo pecuária, mas não deu muito certo. Os caras trouxeram o gado da Holanda até o interior de São Paulo para cuidar desse gado. O pobrezinho do gado não se adaptou, imagina o calor do Brasil para o gado holandês. Não deu certo. Também produziram café, algodão e arroz. Lá em 1954, um holandês resolveu plantar gladiolus. Gladiolus, uma florzinha bonitinha. A partir dali, muitos outros imigrantes também passaram a cultivar essa flor. Aos poucos, as vendas foram se ampliando e cada vez mais pessoas começavam a cultivar a flor
e novos produtores apareciam, não só holandeses, mas também brasileiros. Então, num curto período de tempo, a flor se tornou a principal produção agrícola do município. Esse aumento da produção e do comércio levou a cooperativa a trazer para o Brasil um sistema de comercialização holandês que chama veiling. O que é o sistema veiling, Tainá? O sistema veiling consiste na comercialização em pregões, onde a oferta e a procura vão formar o preço. É tipo um leilão mesmo. A Cooperativa Agropecuária de Olambra encerrou as atividades na década de 90 e a partir dela surgiram várias outras cooperativas. Ligada especificamente à produção de flor, surgiu a Cooperativa Veiling Olambra, que eram os produtores que queriam continuar com o sistema de pregão e expandir a produção também dentro desse sistema, né? Hoje, eles também fazem vendas por atacado online, além dos pregões, e também tem um centro comercial gigantesco que chama Gran Flora, onde se concentram também ali os atacadistas de flores de corte, de vaso, plantas ornamentais e acessórios também. Tudo muito legal, tudo muito lindo, mas por que eu tô falando tudo isso? Porque aquela marca da produção holandesa no cultivo de flores da região de Olambra é muito forte, mas na realidade foi mudando com o tempo. Conforme a produção ia crescendo, além de também terem produtores brasileiros, a mão de obra passou a ser assalariada e basicamente brasileira. O esquema de trabalho comunitário na cooperativa mudou. A função da cooperativa foi mudando no decorrer do tempo. Atualmente, os holandeses que permanecem ali estão principalmente em cargos de chefia, né? Trabalhadores que estão com a mão ali na terra, né? Com a mão no agrotóxico, com a mão no espinho, são brasileiros. Brasileiras principalmente, né? Porque a maioria do trabalho é feito por mulheres. A maioria desses trabalhadores tem um nível de formação educacional até o nível fundamental, moram nas cidades dormitório ali ao redor de Olambra e tem um pagamento de até um salário mínimo. Cada espécie de planta tem um tipo de cultivo diferente, mas tem coisas que são iguais em todos os cultivos. Então, o plantio, o espaçamento, a irrigação, a classificação, a colheita, a embalagem e para vender, né? A jornada de trabalho também vai variar de acordo com o cultivo específico, mas também com o tipo de vínculo trabalhista que se tem com a empresa. Então, para os trabalhadores com carteira assinada, geralmente a carga horária é de 8 horas. Alguns trabalham de segunda a sexta, algumas empresas o trabalho é de segunda a sábado, e em momentos de pico, o trabalho pode ser de segunda a domingo, sendo domingo só meio período. Aí nesse caso eles vão ter meio período de folga na semana inteira, que é metade do domingo, né? A média salarial é de um salário mínimo e meio, e também existem diferenças significativas ali entre o pagamento para homens e mulheres. Em um documento de mapeamento do cultivo de flores no Brasil, se apontava as desvantagens do cultivo de flor. E uma desvantagem apontada era o elevado custo da mão de obra. Agora, se um salário mínimo é elevado, eu não consigo imaginar o que é o baixo custo da mão de obra para esse pessoal, né? Mas também tem casos de trabalho de menores de idade, adolescentes que trabalham sem carteira assinada e só meio período. Ou ainda o trabalho por diária, principalmente em momentos de pico, eles contratam trabalhadores para cumprir tarefas específicas em um curto período de tempo. Esses trabalhadores não têm direitos trabalhistas nenhum, só ganham o salário daquele dia e boa. Em uma reportagem eu vi um engenheiro agrônomo falando sobre o trabalho no cultivo de flores assim. Vou interpretar ele. As pessoas que cuidam e trabalham com plantas e flores para decoração não têm tempo de ficar estressadas. A produção gera um bem-estar que só quem está envolvido sabe. Ele estava envolvido na produção de flores no Rio Grande do Sul. Então, de repente, pode até ser que lá seja diferente, né? Não sei, não posso afirmar que sim, nem posso afirmar que não. Mas vamos ver como é o bem-estar do trabalho, do cultivo de flores em Olambra. Os trabalhadores falavam de jornadas exaustivas, dores na coluna, problemas respiratórios e afastamentos por tendinite. Uma parte do trabalho é feita em pé, mas uma parte também é feita agachado, na posição agachada, porque alguns vasos ficam no chão e algumas espécies de mudas são plantadas em canteiros.
E para acelerar o ritmo de trabalho, alguns trabalhadores ficam agachados o tempo inteiro. Então não é que ele agachou, mexeu na planta, levantou, agachou de novo, mexeu na planta, levantou. Ele fica agachado e ele vai se movendo metros e metros dentro das estufas ou nos canteiros na posição ajoelhada ou agachada, né? Tem relatos de trabalhadores que levavam banquinhos ou almofadas de casa para não machucar tanto o joelho e aliviar um pouco a dor nas costas. Na produção de rosas, elas podem ser plantadas a céu aberto ou em estufas. Algumas empresas não fornecem luva para os trabalhadores, então se espetar com os espinhos é inevitável. Outras empresas até fornecem as luvas, mas se precisar trocar em algum momento porque rasgou, porque gastou, aí é por conta do trabalhador mesmo. A empresa não vai trocar a luva. Na verdade, várias espécies podem ser plantadas a céu aberto ou dentro de estufas, mas às vezes a estufa compensa mais porque você consegue controlar a umidade, a luminosidade, a temperatura, e isso produz flores melhores. A céu aberto você tem o que? O sol, o calor. Algumas empresas não fornecem EPI, então o trabalhador fica ali exposto mesmo. Dentro das estufas, você tem temperaturas muito altas e uma circulação de ar muito baixa. Então não é raro ter casos de desmaio, dor de cabeça e mal-estar. Além disso, ainda tem o ruído super alto dos climatizadores nas estufas e o risco de escorregar, porque geralmente o chão é bem liso por conta de um produto químico que é aplicado para controle de fungo. E claro, não pode faltar o que? Os agrotóxicos. No caso das estufas, por exemplo, as temperaturas são muito altas, o que favorece a vaporização das substâncias químicas e também retarda a dispersão das partículas no ar. Então, casos de intoxicação não são raros, até porque em alguns momentos eles jogam os agrotóxicos com os trabalhadores lá dentro cultivando e mexendo nas mudas nas plantas. Nos campos abertos tem relatos de assim, você está trabalhando aqui e tem alguém com agrotóxico aqui perto de você, né? Então a preocupação em relação ao horário, ao vento, a dispersão daquela substância também não tem. E para acabar, vamos falar sobre os bulbos. Na verdade, assim, tem muita coisa para falar sobre esse tema ainda, né? Muitas especificidades de cada cultivo, a questão das empresas que também são diferentes, como elas atuam em relação aos direitos trabalhistas, em relação às medidas de segurança, a relação de gênero também, que é importante ser falada, mas não dá tempo de falar isso tudo aqui não. Quem sabe eu faço até uma parte 2 desse vídeo, né? Se você achar interessante isso, quiser, escreve aí nos comentários. Tainá, faz uma parte 2 desse vídeo das flores. Mas vamos falar sobre os bulbos. O que são bulbos? Citando aqui a tese da Juliana Dourado. Bulbos são espécies de caules modificados ou raízes engrossadas a partir dos quais é possível brotar flores como amarílias e tulipas. O broto, ou filhote de broto, é jogado na terra para, depois de enraizado e crescido, ser colhido, embalado e comercializado como bulbo. Como é que se planta o bulbo? É assim, a terra está aqui, aí vem um trator e ele vai abrir os sulcos na terra, né? O espacinho ali onde vão plantar o bulbo. Aí por cima dessa terra passa uma máquina, que é tipo uma plataforma, assim, que é bem próxima do chão, com trabalhadores em cima dessa máquina, deitados de bruços, mexendo na terra. Eu vou demonstrar isso, vou demonstrar. Essa é a máquina, a plataforma que o trabalhador fica deitado. Essa é a terra e essa é a posição que o trabalhador fica, deitado o dia inteiro, com os braços e a cabeça para fora da máquina, fazendo movimentos com os braços, realizando ali esforços contínuos e duradouros. As pessoas ficam bem próximas ao chão, com o rosto próximo ao chão, e não tem nenhum equipamento de proteção. Então a terra vem ali, ó, no rosto deles. Teve uma trabalhadora que falou que se sentia como se fosse um tatu quando acabava o trabalho. Além disso, essa trabalhadora também relatou outras irregularidades, como banheiro sujo, refeitório sujo, não tinham onde esquentar a comida, o pagamento era de R$20 por dia e as horas extras não eram contabilizadas. Isso tudo na cidade das flores, a Holanda brasileira, que tem a festa bonita lá com as flores, os holandeses. Claro que assim, são todas as empresas que estão lá que fazem isso? Não,
Mas tem as que fazem, né? É isso aí, minha gente. Se inscreve no canal, comenta, compartilha. Quando for comprar flor, vê de onde vem e lembra desse vídeo. Porque provavelmente você vai comprar em algum mercado, vai vir de Olambra. Enfim, é isso. Até!